Como saber se uma atividade tem direito ao adicional de insalubridade? Curioso sobre isso? Então vem que o SOC explica. Bom, para saber se uma atividade tem direito ou não ao adicional de insalubridade, se é uma atividade insalubre, e quando a gente fala de uma atividade salubre, nós estamos falando de uma atividade saudável. Insalubre, não saudável. Então, para eu saber se uma atividade é insalubre a ponto de dar direito ao adicional de insalubridade, a gente precisa ver alguns elementos. Por exemplo, é preciso ver a legislação. O que a legislação diz em relação àquela exposição? É exposição ao ruído? É exposição ao calor? É exposição à vibração? Que tipo de exposição é? A NR15, norma regulamentadora 15, que é a norma do Ministério do Trabalho que reza sobre o pagamento do adicional de insalubridade. Então, observar a legislação é fundamental para saber se tem direito, para saber se não tem direito. Outra questão importante é verificar dentro da legislação em qual anexo se encaixa. A NR15 possui vários anexos. Por exemplo, o anexo 1 fala sobre o ruído. O anexo 11 fala sobre agentes químicos que precisam de ter medição, avaliação quantitativa. Já o anexo 3 da NR15 também fala sobre exposição a agentes químicos, mas no anexo 13, agentes químicos sobre avaliação qualitativa. Por exemplo, o cromo, só de estar exposto ao cromo, o trabalhador já tem direito ao adicional de insalubridade. Depois de observar a legislação, eu preciso verificar as avaliações de risco. Será que a minha empresa tem? Será que a minha empresa não tem? E aí depende muito do lugar onde eu estou. Se eu sou profissional de segurança, eu tenho que providenciar para que a minha empresa tenha as avaliações de risco para verificar se determinada atividade é insalubre ou não. Por exemplo, eu vi lá no anexo 1 da NR15, que é um anexo que fala sobre o ruído, que na minha empresa tem atividades ruidosas, barulhentas. Ok. Será que tem medição? Se não tem medição, a gente precisa correr atrás disso. Em outros casos, a avaliação qualitativa, só avaliar a qualidade do risco já vai ser suficiente. Por exemplo, o anexo 13, como a gente já citou aqui, possui agentes químicos que dão direito ao adicional de insalubridade, que a gente pode chamar por simples exposição. Então não precisa nem de medição para dizer se o trabalhador tem direito. A gente já deu aqui o exemplo do cromo, que por simples exposição ao cromo, o trabalhador já tem direito ao adicional de insalubridade. Então, para algumas atividades eu tenho que fazer avaliação quantitativa porque existe um limite de tolerância. Ruído, por exemplo, é um exemplo disso. Anexo 11, dos agentes químicos, também é outro exemplo disso. O trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade se o ruído ultrapassar um limite pré-estabelecido na lei. Os agentes químicos também vão ter, por exemplo, 1,3 butadieno, um agente químico. A partir de determinado limite, o trabalhador também passa a ter direito ao adicional de insalubridade. Beleza? Então é preciso observar isso. Se possui limite de tolerância, e aí eu verifico se tem medição para determinar se esse limite de tolerância foi ultrapassado ou não, e eu preciso observar também o que a legislação diz. Lembrando que o adicional de insalubridade dá ao trabalhador o direito de receber um valor pecuniário, dinheiro, de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Curiosamente, a NR15 fala sobre o salário mínimo da região, mas no Brasil não existe salário mínimo da região, o salário mínimo é nacional, então é sobre o salário mínimo nacional. Então é isso, é assim que você fica sabendo se tem ou não direito ao adicional de insalubridade. Gostou de saber sobre isso? Curte aí, dá o joinha, se inscreve no canal, a gente se vê num próximo episódio. Falou!